Olá, pessoal querido, bem-vindos. Nós vamos hoje ter uma entrevista super especial e aqui do meu coração, eu saúdo o coração de vocês e saúdo também a energia que deu vida para vocês aqui na Terra, seu pai e sua mãe, uma energia que vem de algo maior, que a gente chama Deus, e que está manifestado em você também. Então, nós estamos vendo aqui pessoas lindas, maravilhosas, rostos muito especiais, genial. Tem provavelmente pessoas também assistindo de outros países. Então, estamos aqui prontos para fazer este momento especial com uma pessoa muito querida, que tem uma energia, um coração muito grande e que eu respeito muito e que eu acredito que vocês também vão gostar bastante. E no momento em que estamos nos aproximando do Dia das Mães, e Dia das Mães são todos os dias, como as mães gostam de dizer, e os filhos também reconhecem isto, o que a gente vai fazer é exatamente um processo de uma maior reflexão sobre quem somos através das nossas mães, porque uma parte do que somos vem da nossa mãe e que veio para a sua mãe, para a minha mãe, veio da mãe dela também, e assim são as mulheres da família, e nós vamos integrar bastante esta energia materna chamada mãe, que interfere profundamente na forma como pensamos, na forma como vivemos e que é muito inconsciente e que nem sempre a gente se dá conta. Então, eu vou trazer com vocês aqui o professor Carlos Mesquita, que deixa eu dar uma olhada aqui se eu faço isso, o que acontece. Pronto. Bem-vindo, Mesquita. Vamos só testar o teu áudio aí, se está tudo bem. Boa tarde para todos. Está me ouvindo, Nelson? Muito bom. Então, deixa eu só apertar um botão aqui. Então, Mesquita é uma pessoa que, como ele mesmo disse, antes de ser médico, antes de ser psiquiatra, é ser humano, é um cidadão, e ele também entende que nós, como seres humanos, estamos todos passando por processo de transformações. E o meu convite para o Mesquita foi exatamente por entender que ele tem uma visão aprofundada, sistêmica de tudo isso que nós estudamos nas constelações familiares, na parte de negócios e nessa parte toda psicológica que sabemos que existe, que se chama mãe. Então, Mesquita, em primeiro lugar, bem-vindo à nossa sala de aula, agora tudo online, e te pergunto o seguinte, para a gente começar antes mesmo de falar de mãe, né? Já que você também é filho de uma mãe. Mas antes de mais nada, o que é psiquiatra? O que é ser psiquiatra para você, já que você também vai trazer essa visão aqui para dentro dessa aula? Então, sejam todos bem-vindos também. Uma boa tarde a Fala um todos. pouquinho mais alto, deixa eu ver uma coisa. É. Ok, estou te ouvindo. Está melhor? Está me ouvindo melhor? Estou te ouvindo bem. Talvez teu microfone esteja um pouco longe, mas tem gente já agradecendo aqui. De qualquer maneira, isso, ó, o Jaime falando que está áudio baixo, mas isso, aproximando um pouquinho mais, eu acho que o áudio vai ficar bom. É um celular? Não, é um Note. Tá. Se precisar, pega um fonezinho de ouvido. Mas vamos ver, vamos já, vamos seguir, vamos seguir. Bom, então eu vou tentar conectar aqui o fonezinho para ver se Isso, facilita. é. Essas coisas ao vivo tem disso, né? Uhum. Que antes, quando Bom, a gente conversou pelo celular, daí era outra captação. Mudou então, o aparelho, mas tudo certo. Já estamos. Veja, melhor agora? melhorou. Uhum. Melhorou? Bom, ok. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, né? Eu estava dizendo, então, que é um prazer estar aqui com vocês e, de alguma forma, então, poder tentar trocar um pouco de conhecimento com vocês e passar um pouco do que eu tenho.
Então, o que seria a definição de um psiquiatra, né? No termo estrito da palavra, quer dizer médico da alma. Então, vocês vão me ouvir falar muito do termo alma nesse momento. Esse sentido se perdeu bem desde 500 antes de Cristo, e com a evolução da psiquiatria biológica ficou mais aquele sentido médico, biológico, né, a medicalização da saúde e tudo. Mas o que está por trás em ajudar a pessoa a ter um equilíbrio quanto a sentimentos, pensamentos, emoções, comportamentos em geral, é ajudar tudo aquilo que tem a ver com o íntimo da pessoa. E o íntimo quer dizer íntimos, dentro da alma. Então, é um médico que vai agir nessas coisas mais nobres, mais sagradas, as coisas que têm a ver com a alma. E só tem um fato bem interessante que eu gosto de contar, que há muitos anos atrás, eu, minha esposa e um casal de amigos fomos visitar uma tribo Chavante lá no alto perto do Tocantins, na Serra do Roncador, e durante uma apresentação à tribo, o cacique nos apresentando para o conselho de anciãos, e o conselho normalmente faz uma reunião todo dia para decidir o que exatamente vai se fazer no outro dia. E aí depois o cacique executa. Eles normalmente não recebem mulheres nessa reunião, mas naquele dia eles receberam as médicas que estavam ali para ajudar aquela tribo, então, e elas foram acolhidas e apresentadas. Então, do momento que cada um se apresentava, eles quiseram entender, dentro do fato de ser um médico, o que representava ser um médico que era psiquiatra. E quando eu expliquei que psiquiatra era o médico da alma, todos eles começaram a rir muito. Eles entendem o português, a maioria deles, mas não falam português. E aí, quando eles riram muito, o cacique olhou para mim e falou, eu perguntei por que eles estão rindo, né? E o cacique me explicou assim, é que o médico da alma é o grande pajé, ou seja, é Deus. Então, eles acharam muito engraçado, né? Tipo assim, esse cara tá se achando, né? Veio aqui achando que é Deus na nossa tribo, né? Interessante. Mas eu sempre brinco que, na dúvida, eu dormi lá numa oca na aldeia, e na manhã seguinte, quando eu fui sair da minha oca, assim, tinha o ancião, né, o mais antigo da tribo, me esperando com uma honraria, que é uma gravata de corda com uma pena verde que significa a pena da cura, né? A cor da cura, ou seja, o médico, aquele como pajé que cura. E isso é uma grande honraria. E eu guardo com destaque hoje na minha vida essa lembrança. Então, é o médico da alma. Lindo, lindo, muito especial. E então, agora vamos aproveitar que todos temos almas e que nascemos através de uma mãe e de um pai. Eu sei que você gostaria de já fazer uma prática, um trabalho conosco. Então, para quem já está com fone de ouvido, como eu mandei um recado agora há pouco, quem ainda não está com fone de ouvido quiser correr, pegar um, para escutar a música que vai trabalhar nos dois hemisférios do cérebro. Mas quem está sem microfone, porque tem algumas pessoas que estão assistindo com casais, com filhos. Mesquita, tudo bem? Dá efeito Tudo também, né? bem. Vai ter o acesso, também vai se beneficiar, mas quando usa o fone de ouvido se beneficia um pouco mais desse som ambiente que é gravado dentro de um sistema que é chamado binaural, que ativa cérebro intuitivo e racional ao mesmo tempo, porque a gravação entra entrecortada na audição da gente, mobilizando as áreas auditivas motoras intercaladas. Isso Uhum. faz com que o cérebro se adapte a esse movimento motor, e ao tentar se adaptar a esse movimento motor,
ele liga um lado e o outro intercaladamente, né? E faz os dois lobos funcionarem ao mesmo tempo. Tá bem. Não sei como vai ficar para você a transmissão da música agora, já que tu tá com fone de ouvido, ele filtra muito. Talvez a música vai ter que ficar mais próximo do microfone. Mas aí, Tá. se vira aí. Nelson, eu vou aumentando aqui a amplitude do som, daí tu vai me dizendo quando que fica bem aí, que vocês estejam ouvindo, um então, sinal. a música de fundo. Isso, tá bom. E o pessoal também vai acusar, porque a música de fundo vai ser é fundo, né? Ela é baixinha, não é mais alto do que a voz, né? É isso aí. Se quiser soltar a gata aí. Tá. Tu consegue já perceber o som de fundo aí? Tá entrando som de ambiente ou não? Não. Agora sim. Começou. Consegue perceber? Poderia aumentar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Se o pessoal está escutando, coloca ali, por favor. Escreva ali no chat. Você está escutando? Precisa escutar. Ela é uma música de fundo. Ó, agora sim. Apareceu. Tá para ouvir? Tá Sim. para ouvir esse som? Então tá. Então vamos começar então. A minha voz está bem percebida aí também? Tá audível? Ok, audível. Bom, eu vou propor agora para vocês, então, uma vivência para que a gente sinta um pouco o trabalho que a gente vai fazer. Mais do que tentar entender, é muito importante sentir as coisas. E nada como a gente se conectar para sentir. Então, eu vou pedir que vocês fiquem à vontade, tentem ficar relaxados, recostados, para a gente se abandonar um pouquinho, podendo ficar num ambiente seguro, fechar os olhos e ser conduzido nessa experiência, então. Nós vamos passar, então, pela seguinte vivência. Eu vou pedir, então, que vocês fechem os olhos, respirem profundamente e, ao respirar, façam a seguinte analogia. Quando o ar entra, a energia entra, o benefício entra. Quando eu solto o ar, eu relaxo, eu me abandono, o negativo vai embora e eu me alivio. Quando eu inspiro, a energia entra, inunda meu corpo, todas as células, a minha mente, e eu me sinto energizado. Quando eu solto o ar, eu relaxo e aproveito esse prazer do abandono. Me abandono profundamente. Solto o peso do corpo, cedo a gravidade, solto os braços, solto as pernas, solto todos os músculos. Nesse movimento rítmico de inspiração profunda e expiração profunda, eu peço agora que vocês imaginem que estão desligando os grupos musculares. Inicialmente, imagine que vocês estão desligando os músculos dos pés, os músculos dos tornozelos. Desliguem agora os músculos das pernas, das coxas, da pelve, os músculos do abdômen, os músculos internos do abdômen. Relaxem os músculos do tórax, relaxem os músculos dos braços, das mãos, relaxem os músculos do pescoço, relaxem agora os músculos da face, relaxem os músculos do couro cabeludo. Imaginem agora
como se vocês estivessem entrando dentro de números gigantes que vão se aproximando da tela mental de vocês, como se fosse um caminho. Esse mesmo caminho é uma analogia que a gente vai fazer da gente saindo agora com todo esse corpo que está leve e abstraído do externo. Nós vamos para o mundo interno. Estando em mundo interno, como se a gente agora se desprendesse do nosso próprio corpo, lembrando da conexão que a gente tinha, sempre tem, sempre vai manter de alguma forma, através do nosso cordão umbilical, e a gente se dirigisse de novo ao ventre da mamãe. Falo em mamãe, porque frente à mãe, que é sempre grandiosa, perto da gente, nós sempre seremos a criança espiritual. Ela é sempre muito mais elevada do que a gente. Então, do meu corpo, de volta ao ventre aconchegante de minha mãe, percebo agora como desejei tanto e quis tanto vir a este mundo através de ti. Grande nave-mãe que me deu a vida e me conduziu a este mundo incrível. Sou a tua sempre criança espiritual. Tu que és grande, eu sou pequeno. O teu pequeno. Querida mamãe, minha mãe. Tu és minha mãe, a mãe certa, na medida certa, pelo preço certo, para mim. Aceito, mamãe, tudo que vem de ti, incondicionalmente. O bom e o ruim. Todas as tuas qualidades e todas as tuas imperfeições. Com um olhar compassivo, uma postura de ressonância de vida. E vibro em equilíbrio contigo. Me servistes com zelo e amor. Me ensinaste a servir os outros. Me ensinaste a servir a vida. Sirvo a vida em teu nome e em tua honra. E em reconhecimento à tua sabedoria, a vida me gratifica e me serve. Bebo do sucesso aprendido como um leite divino que nutre minha existência. Obrigado. Mamãe que abençoa e que nos bendiz. Te reverencio nesse momento e nesse gesto simbólico, reverencio teus pais e toda a nossa ancestralidade. Tu, que és tão exigida, só és a mãe possível. Em ti tomo força. Amor original, que estende sua alma quando adota. Bem sabe uma mamãe. E nós, filhos, temos muita gratidão por quem nos deu a vida. Tentamos retribuir essa mamãe dando netos a ela, ou servindo a vida. Assim, a vida flui em senso de continuidade. Assim, honramos a vida, o fluxo da vida. Mamãe que faz parte da minha alma, mamãe que faz parte da alma de sua família de origem, da família de origem, que faz parte de outras tantas almas
de famílias de antepassados que se uniram, que fazem parte de uma grande alma de mundo, onde se somam as almas de todos os seres existentes, que fazem parte da alma da grande Mãe Gaia, de quem somos filhos acolhidos generosamente em seu planeta, que faz parte de uma grande alma universal, que faz parte da fonte, da soma de todas essas almas, que quando sintonizamos, te chamamos de Deus. Obrigado pela vida, mamãe. Obrigado por esse senso de pertencer a tudo isso. Sou grato pelo senso de hierarquia passado pela tua autoridade. Grato pelo senso de equilíbrio ao me ensinar o justo com os outros seres. Grande sabedoria no simples, no ser normal, no ser humana, no respeitar a terra. Obrigado, mamãe. É um prazer ser teu filho. É uma honra ser amado por ti. É um privilégio poder te amar. Querida mamãe. Nesse momento especial, recebe todas essas almas, essas vidas, de volta ao teu seio, nesse momento de extrema provação que o planeta passa, essa provação existencial. Tu que és a grande mãe, que representa a todos, nossa grande alma. Que todos esses seres voltem ao seio da grande alma. Permaneça um pouquinho nesse colo da mamãe, lembrando que vocês desejaram muito ter vindo através dela, para poder estar com ela. E trilhar uma vida conduzido por ela. Respirem fundo. Inspira profundamente, tomando essa mamãe para ti. Relaxa profundamente ao soltar o ar. Imagina agora que aos pouquinhos aqueles números gigantes vão se afastando da tua tela mental e você vai voltando por esse fio, por esse cordão, desde o ventre da mamãe até o seu corpo presente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebam o seu corpo e agora, gradualmente, vão religando os grupos musculares, fazendo pequenos movimentos.
Religuem os pés, religuem as pernas, tornozelos, religuem os músculos das coxas, religuem os músculos da pelve, religuem os músculos do abdômen, os músculos internos do abdômen, religuem os músculos do tórax, religuem os músculos dos braços, dos ombros, das mãos, religuem os músculos do pescoço, religuem os músculos da face, religuem os músculos do couro cabeludo. Inspire profundamente. Abram os olhos lentamente e se espreguicem como se estivessem voltando de um sono muito profundo. Internamente digam: obrigado, mamãe, por essa condução a este mundo. Obrigado, mundo, por me receber. Nessa mesma linha de vivência, eu gostaria de ler para vocês a carta de um grande filósofo, de uma grande alma humana que esteve junto de nós e nos trouxe muita sabedoria e muito conhecimento. A carta dele para a mamãe dele. Querida mamãe, você é uma mulher completamente normal. Como outras mulheres, milhões de mulheres também. E eu a amo como uma mulher totalmente comum. E porque você foi uma mulher totalmente comum, você amou o meu pai e ele também foi muito normal. E assim vocês se juntaram como homem e mulher. Se amaram como homem e mulher. Como muitos milhões de homens e mulheres. E eu fui gerado através do amor de vocês. Como fruto do vosso amor. Um amor muito comum. Como um homem e uma mulher se amam. Então, vocês esperaram por mim com esperança e também com um certo medo, se ia dar tudo certo. E aí eu nasci, através da dor. Como outras mulheres, também tenho seus filhos, como a natureza prescreveu. Então, eu nasci, e vocês olharam para mim e ficaram admirados. É esse o nosso filho? Então, vocês se olharam nos olhos e disseram, sim, é o nosso filho, e nós somos os pais dele. E vocês me deram o vosso nome, e disseram para todas as pessoas, esse é o nosso filho, ele nos pertence. Então, vocês cuidaram de mim por muitos e muitos anos. Vocês sempre ficaram a pensar como eu estaria e também o que eu estaria a precisar. E então vocês lá estavam para mim. Como muitos outros milhões de pais estão para os seus filhos. E depois, como vocês eram tão comuns, vocês cometeram erros e algumas coisas causaram-me dor. Mas, porque vocês cometeram erros, eu pude crescer. Pude tornar-me como vocês. Eu agradeço-vos que vocês tenham sido tão comuns e dessa forma eu vos amo. Do jeito como vocês foram. Do jeito que vocês foram. Vocês foram os pais ideais para mim.
E agora, querida mamãe, eu preciso dizer-lhe uma coisa muito importante. Eu a liberto de todas as minhas expectativas, que ultrapassa tudo aquilo que possa ser esperado de uma mãe. Ninguém fez mais por mim do que você, e foi muito mais do que o necessário. E assim eu a amo. Bem comum, querida mamãe. Esse senhor que escreveu essa carta se chama Bert Hellinger. Sabe as palavras de um sábio homem. Quando eu proponho esse exercício para vocês, muitos aqui têm conhecimento, né, das terapias sistêmicas, da inteligência sistêmica, alguns já têm mais contato com isso, mas sabem então que o entendimento sistêmico é uma filosofia de vida. E como filosofia de vida, ela precisa ser vivenciada e ser colocada em prática. Teoria sem prática é nula. Se eu não vivencio isso, se eu não tento sentir isso como verdadeiro na minha vida e aplicar para o meu dia a dia, isso é vazio. Isso é falso. Faço uma analogia aqui do vazio, do falso, como quando ocorrem casos na clínica médica onde a gente trabalha, né? Que uma das minhas personificações de existência é que eu também sou médico, né? Mas eu não sou exclusivamente um médico, né? Eu sou um pouco médico, um pouco a pessoa ligada à filosofia oriental, uma pessoa ligada às questões da alma, uma pessoa ligada às questões da espiritualidade, da dança, da arte, da música, de todas as coisas que me compõem. Então, quando nós estamos atendendo uma criança que de alguma forma foi privada desse contato dessa mãe por N motivos, que aqui não cabe um julgamento, mas sim só uma compaixão e entendimento do sofrimento humano, mas a repercussão na vida dessa criança, às vezes, né, quando isso se torna patológico, quando não houve resiliência para se lidar com essa privação, essa criança desenvolve uma coisa que a gente chama de clínica do vazio, onde ela não consegue vivenciar as suas emoções, se interrelacionar com a intensidade que gostaria, se estimular pela vida, não tem mais uma ligação com o externo no sentido de se sentir estimulada, emocionada, de alguma forma provocada em algum anseio ou algum desejo pela vida. Isso é muito difícil quando a gente se depara com isso. Tratar a clínica do vazio é muito difícil, porque por mais que a gente tente, a gente sabe que a gente não tem esse poder que preenche tudo isso, que é o poder dessa mãe, essa companheira desse pai que importou tanto na criação dessa pessoa. Então, é às vezes na dor da ausência, na dor da saudade, na dor da privação, é que a gente percebe também o impacto danoso que isso tem nos indivíduos que de alguma forma foram privados desse amor de mãe. É uma grande dor, infinita. Mesquita, quando traz esse movimento de trazer a mensagem do Bert, e agora com o que você fala, a mãe, ela é tão importante que na ausência dela gera esse impacto que eu noto o quanto você e qualquer pessoa que trabalha nessa linha precisa colaborar um pouquinho para reconectar a mãe original com o nosso coração. O Roberto, ele falava desde o início ali de que a mãe era um ser humano normal. E me parece que muitos de nós reclamamos demais da mãe porque ela não é um ser humano normal. E ela precisa nos dar coisas
que nem os super-heróis conseguiriam para resolver coisas nossas. E isso gera um ranço interno dentro de cada um de nós. Então, na tua apresentação, que mãe é essa que procuramos? O Roberto um dia descobriu que ela era normal, então frisa isso. Mas é como para alguns soa como uma desqualificação. Oh, nós não estamos dizendo que a nossa mãe é uma deusa que faz tudo de bom para nós, estamos dizendo que ela é uma pessoa normal. Como é que é essa diferença entre buscar uma mãe, sei lá onde, e buscar a mãe normal? O que acontece quando se busca uma ou outra? O que acontece com a personalidade da pessoa? Sim. Às vezes essa mãe, né, exigida é uma mãe hiperidealizada, é a mãe que teria que nutrir sempre, e às vezes a gente é muito guloso, a gente fica só na exigência, e essa mãe nunca vai ser suficientemente boa para esse ser tão guloso assim, né? Então parece que ela nunca vai nutrir o suficiente. E aí está a causa de grande sofrimento e talvez a causa de muitas doenças, né? Onde esse ser que exige, quando não atendido, certamente ele julga, certamente ele aponta, certamente ele ousa até desqualificar ou queixar essa não nutrição. E com isso, ele perde a grande chance de tomar essa mãe em sua natureza pura, normal, bem humana, bem limitada, com prós e contras, como uma pessoa de verdade é. Só o que ele precisaria seria ser esse espelho dessa mãe tão normal, né? Tão grandiosamente simples e normal assim. Quando saímos da exigência, crescemos, evoluímos. O Bert sempre muito salientou isso. E a mãe, quando a gente conversou para fazer este momento, você trouxe esse tema, né, de celebrar a mãe de alma e a mãe terra. E a gente já está fazendo isso desde o início. Mas me fala um pouco e fala para nós, então, sobre essa mãe de alma e a mãe terra. Que mães são essas? Elas são representações, né, no sentido das grandes mães, das grandes acolhidas, das grandes mães, almas que nos acolhem, né, desde o nosso grupo familiar até um grupo universal. E dentro disso que a gente estava falando, e pensando na Mãe Terra, que também nos acolheu aqui, em seu solo, nesse planeta, né? Que a gente tem que poder olhar assim, olhar com gratidão essa acolhida nesse planeta, também passa por uma revolução, onde que dentro daquilo que a gente comentou, né? Que existe uma mãe muito exigida, a mãe idealizada, que não pode atender, e se eu ficar naquela postura de criança birrenta, batendo o pé e exigindo sempre daquela mãe, eu não cresço. E ao contrário, eu fico pequeno por não tomar a força e a energia dessa mãe naquilo que ela pode, não naquilo que eu quero, que é bem diferente. A medida certa, exata, a mãe certa, né? Pelo preço certo para mim. Então, se a gente fizer uma analogia isso com o planeta Terra, é o que está acontecendo. Às vezes a gente estava numa postura mais exigente com essa Mãe Terra, né? E essa Mãe Terra, para nos ensinar também, às vezes ela tem que nos frustrar, para a gente entender que a vida nos frustra, que a vida é dura com a gente. Então ela nos ensina a aprender também a dureza, o limite das coisas, até onde a gente vai, até onde a gente deve ir. E isso é muito importante, a gente saber até onde a gente pode ou deve ir. E eu acho que a gente transgrediu um pouco desse limite. Nós inventamos muitas necessidades
E a gente estava muito exigente com esse planeta Terra, né? Essa mãe Terra. E essa mãe Terra, nesse momento, ela diz assim, não posso dar tanto, né? E em algum movimento, ela faz com que a gente pare, olhe para tudo, olhe para a mãe real, a mãe que tem limitações, que tem o bom, mas que tem o ruim, né? Que tem suas grandezas, mas tem suas limitações. E ela consegue sabiamente dizer não para nós, né? Talvez a partir desse momento, né, que a Mãe Terra protesta, a gente olhe com mais respeito para esse planeta que nos acolhe, né? Tudo isso fez com que a gente tenha que desacelerar, perceber essas verdades inventadas e como a gente suga demais dessa mãe. A gente quer sorver tudo numa existência, consumir o equivalente a muitas existências para uma só existência. E essa mãe tenta dizer para a gente, querido filho, eu tenho limitações. Querido filho, eu também posso adoecer. Querido filho, eu também posso me fragilizar. E querido filho, às vezes eu preciso me afastar, né? Me recolher, me isolar, ou até mesmo adoecer, entendendo que o adoecimento é uma linguagem para alguma cura, para algo que tem que ser olhado, como diz sempre a constelação, né? Algo tem que ser olhado que está sendo excluído, né? Ou não valorizado. E talvez esse processo que não está sendo visto, que está sendo excluído, não está sendo valorizado, seja a própria vida. A vida que possa ser, nos é concedida nesse planeta, né? E a gente não está fazendo a devida lição de casa. Não é por nada que quem nos abate nesse momento é um vírus. Mas eu gostaria de comentar com vocês que, no sentido simbólico, esse vírus já estava entre nós há muito tempo. E eu vou dizer onde ele estava dentro de nós há muito tempo. No nosso comportamento. Eu explico por quê. Uma mãe não é uma mãe sozinha. Ela sabe que ela precisa muito do meio onde ela subsiste. E para fornecer esse mesmo meio para os seus rebentos, para os seus filhotes. E aqui estamos nós. Então, ela sabe que ela tem que trabalhar em conjunto com essa Mãe Terra, que vai nos acolher e nos nutrir. Então, aqui vem uma analogia para a gente fazer entre mamíferos e vírus. O mamífero é um ser que vive no seu meio, preserva o seu meio, porque ele tem consciência que ele não pode destruir seu meio, porque deste meio dependerão as novas gerações. Então, sabidamente, mamíferos não destroem o seu meio ambiente. Coexistem com ele em harmonia e sabem o valor e a necessidade da preservação. Só que existem os vírus também na natureza. E eles têm aí também uma função autorregulatória. Como seres existentes, vamos dizer assim, os vírus têm uma característica que é o seguinte. Na sua manifestação, eles utilizam toda a energia do ambiente, sem preservá-lo. Destroem o seu hospedeiro. Quando não tiver mais um hospedeiro para passar e destruir, ele consome os outros vírus, a energia dos outros vírus, por isso ele é cíclico. E quando não tiver mais o que consumir, paradoxalmente, ele se autoconsome. E assim ele se extingue. E se a gente pensar, há quanto tempo talvez o homem está esquecendo de ser mamífero? Há quanto tempo nós talvez estejamos com um comportamento viral? Se a gente lembrar do filme do Matrix, quando é perguntado ao protagonista por que
eles precisaram criar o Matrix, ele comenta sobre isso. O autor do filme do Matrix, ele é um filósofo. Ele escreveu e criou o filme junto com em sociedade com outro autor. Mas ele explica no filme que se precisou criar o Matrix para preservar a espécie humana e separar daqueles que estavam tendo comportamento de vírus. Seria a única forma, criando aquela realidade paralela. Então ali tem uma grande mensagem naquele filme. Não é só uma ficção, de aventura, tudo, né? É uma grande mensagem para a gente. E eu sugiro que vocês, tendo a oportunidade, revejam o filme do Matrix ou releiam o livro, prestando muita atenção sobre isso. Ali já estava sendo avisado para nós há muito tempo o que ia acontecer, o que estava acontecendo. E como se agora, em nossos lares, né, nós precisássemos estar nos distanciando através de realidades paralelas desse funcionamento residual que é nosso, por consequência das nossas atitudes, desses vírus terem se proliferado tanto e estarem no comando agora. Isso é um pouco um reflexo do funcionamento da gente, né? A gente espelha um pouco a alma da Terra, a alma da Mãe, mas em ressonância mental, em ressonância existencial, a Terra acaba espelhando os seus fenômenos, os fenômenos internos do que está se passando dentro da gente, né? Então, isso também se vê na sociedade, por exemplo, quando que para que eu seja o bem, precisa existir alguém que seja o mal. E eu deposito tudo isso no marginal, no pária da sociedade, no desequilibrado, no nonsense, no inadequado. Para que eu possa ser o bom, o adequado, o legal, né? E sustentar o nosso complexo de bom cristão. Quando que, na verdade, né, nós somos só a soma de vários seres que, como expliquei, das várias almas, e formamos uma só grande alma, né, que é a existência de todos nós nesse planeta aqui. Mas enquanto a gente continuar precisando ser bom, vai precisar continuar existindo alguém que possa ser o mal para existir esse contraponto. Enquanto eu precisar estar devorando, dizendo que isso é o certo, que isso é o bom, que isso é se dar bem na vida, em nome de uma existência de excessos, vai precisar existir o mal autorregulador, um vírus que vem, que aplaca e que nos obriga a desacelerar e repensar a existência. Então, hoje, falar dessa semana da mãe, né, falar da nossa mãe, falar de todas as mães, necessariamente passa por falar da Mãe Terra, de Gaia, né? Segundo a teoria de Gaia, ela também é um ser, planeta, né? E ela também modula com a gente, assim como a gente modula com a mãe da gente, essa vibração e ressonância de um bom amor, um bom viver ou um mal viver, por vezes. Se eu não entendi e não tomei para mim, na medida certa, na intensidade certa, essa mãe para mim. E quando eu exijo demais dessa mãe, eu acabo exaurindo ela, né, e desrespeitando ela. Uhum. A Terra é um sistema vivo. Nós somos um sistema, o sistema familiar é um outro sistema, é um sistema dentro do outro. Parece bem esse comportamento de que o que queremos como gulosos, como você disse, tomar da mãe o tempo todo, parece que não conseguimos ali, vamos tentar tirar da Terra, né? E por isso, como influencia a forma como lidamos com a nossa mãe, e ali Bert Hellinger dizendo sobre o sucesso, né? Que a mãe, o sucesso tem a cara da nossa mãe, ou seja, a forma como lidamos com a mãe é a forma como vamos tentar lidar com a vida, né?
tomando daqui, tirando de lá, se sentindo rejeitado acolá, se sentindo esquecido aqui, rejeitando o outro. E essa dinâmica toda, o planeta Terra também está pagando um preço alto, né? Porque aí usamos as nossas indústrias, usamos as nossas formas de extrair, precisamos viver, é claro, mas fazemos de um jeito, parece que bastante desleal com quem nos dá a vida, no sentido da Mãe Terra. Eu entendo que, e provavelmente não foi bem esse o projeto para o planeta. Na energia Aster, a gente vai tendo uma consciência muito grande sobre esses campos ricos, invisíveis, que existem na Terra. Maravilhoso, Mesquita, essa tua abordagem. Inclusive, fiquei curioso para assistir de novo o filme Matrix, venho pensando sobre isso, e agora que você falou, mais que nunca, vou atrás aí desse filme para novamente assistir. E hoje assistir Matrix tem outros olhos, né, para todos nós. Verdade. E bom essa questão do vírus aí também. Acho que tem bastante reflexão para nós. Eu proponho para quem está nos assistindo, alguém abriu o microfone aí, sem querer, tocou o microfone. Eu proponho para nós que estamos convivendo com esse momento de energia. Deixa eu ver quem é que está com o microfone aberto. Já fechou. Nesse momento que nós estamos, eu sugiro e proponho que vocês compartilhem essa live, porque ela, pelo Zoom, é mais complicado para compartilhar, mas você pode compartilhar o link, né? Que está ali que vocês receberam nos seus grupos. E também ela vai para o YouTube. Quando terminarmos, daqui um tempinho aqui já vai para o YouTube. Então ela vai ficar lá no canal Nelson Teston. Então você também pode aproveitar para compartilhar, já que temos algo aí especial acontecendo. Pelo Zoom não vai rolar não compartilhar, porque ela está sendo gravada no meu HD aqui. Daqui a pouco vai estar no ar. Daí eu coloco para vocês todos o link do YouTube, para vocês poderem assistir novamente e também compartilhar. Mesquita, como é que nós estamos de tempo aí? Porque temos já 55 minutos no ar, e eu sei que também me fala sobre isso, porque eu sei que tu tem teus clientes online que tu vai atender daqui a pouco. E essa é uma novidade que há tanto tempo eu também achava assim que era hora de colocar. Muitas vezes, muitos alunos, quando você já deu aulas dentro do Instituto de Plástico, constelação familiar, aí os alunos queriam ser atendidos por você e daí não tinha online. Agora está autorizado, né? Como é que está funcionando essa parte? A pessoa conversa contigo e aí marca atendimento online, é isso? É isso. Agora, para os atendimentos em medicina, tanto né, da consulta psiquiátrica, médica, psiquiátrica, e também para a parte de psicoterapia, nós, os psiquiatras, né, foi autorizada a telemedicina. Nesse momento de exceção, o Conselho Federal de Medicina autorizou a telemedicina. Autorizou também o receituário eletrônico via e-mail, né? Está autorizando hoje em dia até a teleentrega de medicamentos controlados, que uma vez não existia. Tudo para facilitar o acesso das pessoas sem precisar do deslocamento físico, né? Uhum. Então, eu acho que aí também está um aprendizado que nada ocorre por acaso, mesmo aparentemente o mal, né? Existe nele uma proposta de aprendizado, se a gente não se vitimizar. E dentro desse aprendizado, talvez a vida está nos ensinando aí que a gente tinha criado necessidades, que a tecnologia veio para nos favorecer e a gente não estava utilizando adequadamente a máquina, a tecnologia, o digital, nos favorecendo, né? Talvez a gente esteja fazendo muitos deslocamentos ainda, poluindo muito o meio ambiente, né? Queimando combustíveis fósseis, buscando atendimento, perdendo tempo nos deslocamentos, né? Ao invés, né, de usufruir do tempo em contato com o seu terapeuta, com o seu trabalho, com as pessoas que interessam. Então, no momento que a gente aprender mais com essa tecnologia remota, a utilização dela, o benefício que traz, eu acho que a gente desacelera um pouquinho esse movimento do planeta e põe a máquina a nos servir, e não nós servirmos a máquina como está acontecendo. Tá?
E por que a gente faria isso? Que é o futuro, né? É uma tendência, né? De um dia as máquinas trabalharem para nós. E por que as máquinas trabalharão para nós? Né? Para que a gente tenha mais tempo entre humanos e voltar a ser mamíferos. E conviver mais e ter mais tempo por afeto. Enquanto nós estivermos fazendo trabalho de máquinas, né, um trabalho escravo, de certa forma, a gente estará, por vezes, se consumindo demais nessas tarefas, até porque tem uma certa ditadura de desempenho, de envolvimento, de performance excessivo com essas coisas, né? Uhum. E às vezes não sobrando o tempo para o conviver, para o interagir, para o pegar colo, dar colo, se aconchegar, né? Dar atenção para os nossos pais, para os nossos filhos, atenção para si mesmo, né? Então, como isso estava acontecendo dentro dessa massificação de deveres e todo mundo é muito tarefeiro, né? Todo mundo tem que ser bambambam, todo mundo tem que se destacar, todo mundo tem, né? uma ditadura do ego aí, né? E aí as pessoas às vezes deixando de prestar atenção nas coisas mais divinamente simples, mais grandiosamente simples, como conviver com seus amigos, com seus familiares, né? Interagir, um cuidar do outro, um dar atenção ao outro. Então, tem um convite a um aprendizado aí, há uma grande sabedoria. Eu gosto muito da filosofia oriental e ela é parte da minha formação, né? Eu não digo que eu tenho uma religião, porque eu aprendo com todas e aceito todas, mas eu me considero ligado ao entendimento da espiritualidade que está em todas, mas especificamente assim engrandecido pelo conhecimento de uma visão espiritual muito legal que a filosofia oriental tem, porque eles não separam o mundo material e o mundo espiritual, que a gente sonega muito, né? A gente sonega muito o mundo espiritual, né? De certa forma, quando a gente não presta a atenção nos nossos antepassados e eles deixam de ter função. Quem nos protegeria mais, se não um filho que foi, um pai que foi, uma mãe que foi, um parente que foi, um vô que foi? Nós não pedimos mais bênção a eles, nós não pedimos mais proteção a eles, nós terceirizamos para guia, anjo da guarda, santo, sei lá, depende da crença, né? Quando quem mais se importaria com a gente, senão os nossos? E se a gente inverter o ritmo, o funcionamento, vamos imaginar hipoteticamente, nós teríamos ido embora e os nossos teriam ficado aqui. Será que a gente gostaria de ser esquecido? Será que a gente gostaria de não importar mais? Será que a gente gostaria de não mais abençoar ou bendizer os nossos queridos? Será que a gente não gostaria mais de proteger? Será que a gente gostaria de cair no esquecimento? Então, parar também faz olhar para isso. E é muito salutar parar. Então, como o Bert fala que a gente tem que aceitar tudo, o bom e o ruim, para aprender com tudo isso, e não tentar se livrar disso ou se defender disso, senão a gente perde a oportunidade de aprender. Que a gente aceite um pouco esse aparentemente negativo do momento aí do vírus, mas esse vírus está vindo para nos ensinar, nos dar grandes lições de vida. E uma delas talvez seja de que a gente se centre de novo na nossa existência. É um momento naturalmente mais intimista. E como a palavra disse, o que eu expliquei, né? Íntimo é dentro da alma. E a gente preste um pouquinho mais atenção nas coisas da alma, né? As coisas da emoção, do coração, do sentimento, do comportamento. Porque, em essência, por que a gente está aqui? Senão para que essas coisas tenham sentido, né? Qualquer outra coisa é desgaste, queima de uma existência, né, de uma possibilidade existencial, um desperdício de uma existência, se eu ficar focado em
em outras áreas. Então, essa visão que os orientais têm, que eles não separam espiritual de material, e tudo eles atribuem a um ser muito sábio, né? Que de tudo compreende, tudo entende, que esse é o Deus, mas eles não dividem em Deus bom e Deus mau. Deus é a personificação de tudo. Mesquita, Então, quando... só deixa eu interromper um pouquinho. Natan, eu não sei porque o teu microfone está aberto, mas não tenho acesso. Eu já tentei por note, só tira teu microfone, que eu acho que tu não te deu conta, ele está aberto. E a Dione também está com o microfone aberto. Então, esses ruídos que a gente está escutando, tá vindo dali. Tá? Então, só clicar na telinha ali, tirar o microfone e continuamos a conversa aqui, que está muito boa. Então, Mesquita, falava aí, por favor. Continue. Tá. Então, dentro da cultura deles, se o Deus é um só, não existe o Deus do bem e o Deus do mal, não tem essa dicotomia da nossa ocidental. Quando algo negativo está ocorrendo, e tudo para eles vem de Deus, inclusive o negativo, ao invés deles se vitimizarem, eles olham para aquilo e perguntam para Deus: ok, Deus, o que eu preciso aprender com isso? Em tua santa sabedoria. E aí, então, né, se tem uma grande oportunidade de evolução, e não o contrário, como acontece na nossa cultura, que quando algo negativo está ocorrendo, a gente se ressente, como se Deus estivesse contra a gente, ou um Deus do mal estivesse imperando, né? E perde a oportunidade, então, de crescer e de aprender com isso. A gente se vitimiza. E a gente não é vítima de nada, a gente é parte operante e atuante de tudo. Né? Então, um grande momento para aprendizado, olhar para tudo isso, que às vezes nos constrange e nos assusta, e de peito aberto, de alma aberta, poder perguntar a Deus, né, e o que ele representa, na verdade, no seu simbolismo, né, o que ele quer que a gente aprenda com esse momento. Né? Olhar para a mãe da gente que tanto nos ensinou e que a gente carrega todas as respostas dentro da gente e que a gente tem que olhar para essas respostas que estão subentendidas dentro da nossa educação, do amor que ela nos deu e como ela nos ensinou a olhar a natureza, e com certeza a gente encontrará a resposta, porque ela representa a fonte. Ela representa a fonte de sabedoria, ela é representante também de Deus. A partir do momento em que nós vivemos o presente, parece ser bem mais fácil, aliás, se sofre menos. E você tocou em algo que me chama muita atenção, porque eu já fiz esse movimento várias vezes na vida, porque a gente vem sendo educado, né? Porque estuda para ter sucesso, estuda que eu digo, estuda o sucesso, estuda modelos de negócios que cresçam, estuda formas de fazer com que a gente possa ter resultados cada vez maiores sem parar. E parece que essa quarentena ela fez muitas pessoas reverem muitas coisas que vinham fazendo e que a vida continuou funcionando sem precisar fazer toda aquela loucura acontecer. Não estou falando de não ter o sustento, de ter abundância, tudo isso é importante. Mas a gente entrou num ritmo frenético. Eu atendi é uma terapia, eu não me lembro a profissão dela, mas ela tem 72 anos de idade, é uma pessoa muito esclarecida, que vem de uma família de industrialista em São Paulo, com indústrias de grande porte, e ela estava muito preocupada. Ela marcou um horário comigo, veio se aconselhar, porque ela disse: eu estou com 72 anos e eu estou estudando tudo isso aí sobre ter prosperidade, sobre ter dinheiro, sobre ter carreira, e eu estou muito frustrada, ela falou, porque eu não estou conseguindo gerar todo esse dinheiro, todo esse sucesso, todo esse jeito. Porque ela estava aposentada, ela, desde 60 anos ela não trabalhava mais em indústria, e ela não queria mais esse modelo. Mas ela queria
gerar tudo isso que estava todo mundo dizendo que tinha que gerar. E ela perdeu a paz. E ela perdeu a tranquilidade. Ela se sentia culpada. Ela disse assim, eu estou estudando 5 cursos online, estou participando de 3 congressos anuais, que eu viajo para ir, inclusive um no exterior. Ela disse assim, tem alguma coisa de errado comigo, porque eu não estou gerando tudo que estão dizendo que todo mundo gera. E ali ela me trouxe algo que há algum tempo eu já pensava. A gente fala sobre gerar riqueza, sobre gerar alegria, sobre gerar paz, gerar sucesso, né? A gente fala tudo isso, é importante, é bom, mas pouco se fala sobre o sossego, sobre esses tempos para parar Verdade. e não ser um vírus, né? Onde fica o vírus é Verdade. maluco, né? Ele quer comer tudo que aparece pela frente e, como tu mesmo diz, quando termina o que ele queria comer, ele já come os outros vírus, ele já come ele mesmo. Ou seja, não é para se exterminar, é para se viver feliz também. Não é? E um cuidado que a gente tem que ter, né, nessa ditadura de valores, de quanto sucesso tem que ter, material, profissional, social, né? Tudo é mega, hiper, ultra, né? E às vezes isso acaba determinando o quê? Parâmetros. E quando a gente começa a estabelecer muitos parâmetros e se comparar, a gente cai em infelicidade. O conceito de infelicidade é se comparar. Cada um é genial, é magnânimo no seu jeito de ser. E é essencial. Uhum. Agora, vai se sentir menos se comparar. Vai poder achar que tem alguém que é melhor, que isso, que aquilo, que não sei o que é, né? Mas às vezes a gente não está dentro daquele corpo, a gente não pertence àquela alma ali para saber do custo que aquilo tem para aquela pessoa, né? Ou o quanto ela está cega em busca de alguma coisa e se distanciando muito dela mesma. De fato, essa é a maior questão. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado é que ele está em paz consigo mesmo, né? E se aceita também como é, não se compara, né? E se percebe feliz com aquilo que tomou para si da vida, de sua mãe, de seu pai, né? De fato. Aqui eu falo que a gente pode buscar inspiração nas pessoas. Nós não vamos ser iguais. Agora, se a gente se comparar, realmente se enfraquecemos. E alguns se comparam se tornando arrogantes, né? Porque inventam uma história dentro de si que é maior e melhor que a outra pessoa, mas também não faz nada para acontecer e para se desenvolver. Agora, aqui no que a gente está falando, existe muitas críticas às pessoas que têm um ritmo mais tranquilo. Mas existem muitas pessoas que, quando tentam ter o ritmo da outra, que é frenético, que é absolutamente 24 horas por dia focado, ligado na tomada, a pessoa nota que não é para ela. E aí, como tu falou, ela se compara e se perde. E isso tem, de novo, tanto a ver com a mãe, né? A pessoa está procurando, muitas vezes, quer dizer, ela está muito gulosa, está demasiadamente gulosa. Pessoal, aqui eu não estou querendo falar que não é para ter sucesso, é só porque a gente tem que tomar um cuidado, porque nós precisamos saber qual é o tamanho de sucesso que nos faz bem. E tem uma armadilha, porque muitas vezes nos diminuímos porque estamos emaranhados. Então é bem complicado isso, né, Mesquita? Muitas vezes a pessoa diz, ah, eu não quero a uva verde. Mas ela queria, só que ela está emaranhada, não está conseguindo. Por isso precisa muito autodesenvolvimento, autodescoberta. O que o Mesquita está trazendo aqui, eu sugiro que você assista novamente este momento. Se chegamos até aqui, o que vai assistir a gravação, para que a gente comece a reavaliar. Se sairmos desta fase da humanidade sem aprendizados, sem tornarmos-nos mais completos, melhores, mais felizes e com menos comparações, e mais capazes de realizar o nosso propósito. Porque muitas vezes vivemos o propósito do outro. E alguns vendem propósitos para a gente. Então a gente precisa realmente ter as nossas horas extraordinárias. E algumas das horas extraordinárias está ligado ao silêncio, está ligado ao recolhimento, está ligado à simplicidade, como o Mesquita trouxe. Eu aposto que o Mesquita não largaria a mão dessa coleçãozinha de brinquedinhos que tem lá na tua garagem que eu conheço. Agora, só que eu A acho eterna criança brincando de carrinho, é uma né? criança brincando Que de Deus me, carrinho.
Só que que Deus você é me um bom exemplo conserve para assim. mim. Você é um bom exemplo para mim, porque desde que eu te conheço, nunca você tentou provar para mim quantos carros você tem na garagem e os estilos que você gosta de comprar. É isso, esse é o momento. Mas vai ter momentos que você vai conversar sobre isso, que conversamos sobre carros. Vai ter momentos que tu vai lá com teus amigos numa coleção, vai ter momentos que você vai a São Paulo buscar alguma coisa, mas são momentos e momentos. E a questão é que me parece que muitas pessoas vivem escravizadas no modelo de querer, por exemplo, se vai alguém olha um dos carros, diz, meu Deus, eu quero esse. Inclusive tem um, eu já conversei contigo que me interessou. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu não posso mudar todo o meu modelo de vida, ou que agora tudo que eu faço e penso é ligado somente a isso. Esse tipo de comparativo é ruim em qualquer área. É da roupa, é da profissão, é da que é mãe, é da que não é mãe. Então, acho que a Terra está pagando um preço alto mesmo, Mesquita. Por isso que é legal que você trouxe sobre a Mãe Terra. Eu, desde criança, noto isso. E eu, como sou sensível a alguns campos morfogenéticos, eu noto o sofrimento e o desequilíbrio de tudo isso. Mas nós podemos focar na felicidade, trazendo a felicidade para a Terra de novo, para a Mãe Terra. Verdade. Mesquita, Quando a gente estamos de horário aí. lida, É contigo. quando a gente lida, né, com o sucesso e a decodificação do sucesso, que é a gente serve os outros, a mãe nos ensinou a atingir o sucesso servindo aos outros, ela é o modelo de quem serve, né? E do momento que a gente serve os outros e serve a vida nos serve. Então, às vezes, essa vida nos presenteia, né, com um retorno de consideração das outras pessoas pelo quanto elas foram servidas, nos dando, então, a sua consideração pessoal, de fato, ou então o dom delas está decodificado em dinheiro, fruto do seu trabalho e tudo, e elas pagam, então, pelo nosso dom, pelo nosso trabalho, que beneficia elas. Há uma troca aí, né? Uma troca com a vida. Só que eu gosto de sempre falar, né, do Ganesh, né, do Ganesh, dos indianos, que é aquele Deus com uma morfia de elefante, né, e que é o Deus da prosperidade, o Deus da riqueza. Então, muitos pensam que tem a ver só com a riqueza material, né? E aí é que vem o grande engano, né? Esse Deus que entende a efemeridade da nossa existência, né? As limitações, por outro lado, das nossas existências, né, materiais, ele entende que o material só existe para ser usado, mas bem usado. Então, ele desenvolve um conceito de riqueza que se chama a riqueza generosa. A riqueza tem que ser generosa porque no momento que eu sirvo a vida me retribui e me serve, e eu atinjo a riqueza, ela só vai ter um sentido se eu puder patrocinar oportunidades de vida para outras pessoas no meu entorno, dividindo com elas, então, o fruto dessa riqueza, e essas mesmas pessoas aproveitarem essa oportunidade e gerarem mais riqueza servindo outras pessoas. Um eterno ciclo de servir, como nossa mamãe nos ensinou. E aí, essa riqueza, a gente acaba entendendo que a gente só é um vetor dela. Porque como tudo é passageiro, né, enquanto a riqueza material estiver passando pela mão da gente, ela tem que estar patrocinando, né, um alavancamento de oportunidades de vida, né, no nosso entorno. Aí sim, então, a materialidade ou a riqueza material acaba tendo um sentido, né? Então, mesmo quando a gente se permite se dar alguma coisa, no sentido de se presentear, ter hobbies, regalos, né? A gente entende só que é aquela criança que existe dentro da gente que está brincando, né, com presentes que Deus nos concede momentaneamente, né, mas que
a gente nunca perde o foco, né, do grande motivo pelo qual a gente está aqui, né, que é para servir os outros, servir a vida. E aí estamos na sintonia com a mamãe que nos ensinou isso, né, com o papai que nos entrega o mundo depois, para que esse sucesso possa ser veiculado no mundo externo. E aí tudo isso fica completo. Mas, para que a gente não perca o foco, de nada a gente estaria aqui, adiantaria, ou estaria aqui falando, né? Se não fosse, então, o papel das nossas progenitoras aí. E tem uma pessoa muito importante que eu gostaria que vocês lembrassem nesse Dia das Mães. Madrinha quer dizer segunda mãe. Aí reside em mim uma grande lição que eu tomei da vida. Eu tinha uma madrinha que morava em Porto Alegre, devido à distância, eu morando no interior e tudo, e o fato que a mãezinha dela era muito doente e ela precisava cuidar da mãe, a gente teve pouco contato durante a vida. Às vezes, quando ia a Porto Alegre, visitava, e ela pouco pôde me visitar no interior do estado. Mas daí, quando eu me formei na medicina, né, estava por lá, por Porto Alegre, estudando e tudo, eu comecei a frequentar mais a casa dela e um dia eu ousei, dentro da minha arrogância existencial, de cobrar aquela ausência dela. Ela já tinha perdido a mamãe, já tinha perdido o marido, né? E aí, no momento que eu cobrei aquela ausência dela, que eu desejei muito que ela estivesse por perto, mas eu entendia que ela estava cuidando dos seus, e ela me falou assim: Carlos Heitor, observe ali, tá vendo aquele aparelho ali? Tá vendo aquele telefone? Ela disse assim: tu sabe, né? A minha mãe foi adotada pela família dela, foi criada pela família dela, quando perdeu seus pais. E ela, sendo a irmã adotiva da minha mãe, também tinha expectativas em torno da minha pessoa. Minha mãe teve 6 filhos, e como ela não podia ter filhos, ela pediu à minha mãe que minha mãe me desse para ela, né? E a minha mãe falou assim: não, eu não posso te dar meu filho, né? Mas eu posso te dar ele de uma forma simbólica, tu sendo a segunda mãe dele. Então, ela convidou ela para que ela fosse madrinha. Então, quando ela estava conversando comigo, ela lembrou isso, né? Tu sabes que eu não posso ter filhos, eu tenho no máximo uma tia como afilhado e um outro afilhadinho aqui em Porto Alegre. Mas acontece um fenômeno muito interessante, meu filho. Todos os dias das mães, quando eu fui fazer esse contato com ela, eu já tinha uns 28 anos, ela falou assim: todos os dias das mães, eu olho aquele telefone ali e eu fico esperando ele tocar. Ela me falou assim: sabe que nesses 28 anos esse telefone nunca tocou no Dia das Mães? Então eu entendi, né? E lembrei de uma sabedoria dos ensinamentos filosóficos do Bert, de quem faz o movimento em direção ao pai e à mãe é o filho. E aí eu percebi o quanto eu não fui esse filho para ela, né? Esse filho simbólico, espiritual, né? O quanto eu não permiti ela ser minha segunda mãe. Claro que a minha exigência se encerrou naquele momento, né? Meu lado criança birrenta e gulosa se recolheu ali, e eu gostei muito desse ensinamento, né? Eu só disse para ela: tá bem, foi mal, né? Tipo assim, foi o que foi, mas foi mal, né? Então que a gente preste atenção nesse dia, né? Para o quanto a postura da gente de encontro a essas mamães
Verdade. Sinceramente, nunca pensei também em ligar para minha madrinha. Vou fazer isso. Faz total sentido. Com certeza elas esperam por Principalmente isso. as gerações. Agora, eu não sei sinceramente como é que está quando um jovem de 18, 20 anos, uma jovem com seus filhos, como eles convidam para ser madrinha, se eles têm ainda esse significado, eu não sei. Mas a gente sabe que os nossos pais sempre disseram que eram quem estava assumindo o papel de madrinha e padrinho sabia desse papel, né? Então, sistemicamente, vamos pensar, ocupa um lugar, né? E esse lugar pode ser honrado agora enquanto há tempo, inclusive para se já partiu padrinho e madrinha, ainda assim, e partiu pai e mãe, ainda assim podemos fazer essa honraria no nosso coração em direção a eles onde estiverem, né? Que continuam pertencendo. Muito interessante, vou refletir mais sobre o lugar do madrinho, do padrinho e da madrinha no sistema, porque quando os pais dão essa outorga, hein, é profundo isso, porque é feito inclusive todo um ritual, né, de passagem, com batismos variados, de acordo com suas religiões, mas está lá o padrinho e a madrinha. Bem interessante. Os meus estão fortes, felizes, viajantes, vou aproveitar para ligar para eles. Que legal. Obrigado também por ter trazido esse movimento. E eu quero aproveitar porque eu estou vendo aqui, nós temos pessoas, estudantes de constelação, estudiosos, de vários lugares. E lembrando para quem está na turma agora de Chapecó, a 10ª turma, nós ainda falaremos mais. O professor Mesquita vai dar aula para vocês também em Chapecó. E também está convidado para Nova Petrópolis. E quem sabe a gente encaixa nessas viagens a passagem em outras cidades que nós teremos também constelação. Por enquanto, vamos para online. Vai ter turmas online, onde o professor Mesquita também vai dar aula, enquanto for online. Depois nós vamos para o presencial. Bastante coisa boa pela frente. Mesquita, é muito legal essa forma que você fala, né, do criança curiosa. Continua, tua música ficou muito alta. Trocou o botão, o pianista entrou aí, ficou muito alto. É que eu acho que variou o músico. Isso. Melhorou? Melhorou. Uhum. Às vezes eles ficam hiperestimulados, se emocionam. Se emocionam, né? Esses gaiteiros aí tocando baile, assim. Inclusive, quero te comentar que eu tinha visto o rosto aqui de algumas pessoas secando lágrimas, né? E tem aqui comentário, depois tu olha o chat ali, a Silvana comentando que foi muito emocionante. E está dizendo também que nunca pensou nisso. Também foi emocionante mesmo. E eu me segurei aqui, porque eu sou forte. E, né? Mas, enfim, foi muito especial. Bem, Mesquita, se alguém quiser fazer contato contigo, de repente a pessoa me pede o telefone, né? Pede lá no telefone, no meu WhatsApp particular ali, que eu passo o telefone do Mesquita para vocês. E o telefone, depois tu me diz qual dos telefones eu passo, se é da tua secretária, como é que tá. Mas a gente fala fora aqui da reunião, só para a gente ganhar tempo. Não estou aqui, estou dizendo isso porque eu sei que tem pessoas que vão me perguntar, então por isso que eu já estou pedindo autorização para ti, Mesquita. Pois não. Pode passar. Tá bem. Ok. Tem alguém que está com o microfone aberto e tem um chocalho. Deixa eu ver. É que tem 3 pessoas. É interessante que eu não entendo isso do Zoom. Tem pessoas que eu não consigo tirar o som, mas já sumiu. Mesquita. Oi. Considerações finais aí para esse nosso término. Gratidão profunda. Foi um aprendizado muito grande. A Catiúcia dizendo que está muita gratidão também. E a Bárbara dizendo que foi muito rico. A Vânia precisou dar uma saidinha, mas disse que foi maravilhoso, né? A Vivian dizendo que é uma excelente abordagem, assim vai. Vamos lá. Nós chegamos até aqui e a ideia era essa conexão com as mães. Eu noto o quanto aconteceu, o quanto podemos agora. Eu faço essa pergunta para os nossos queridos amigos que estão nos assistindo, o pessoal que está assistindo em vários lugares, inclusive a gravação. Coloca aí, digita qual é o teu aprendizado em relação à tua mãe. Como você passa a enxergar a tua mãe hoje? Como você passa agora a olhar também para sua madrinha?
e para a Mãe Terra, né? E toda essa energia que vamos precisar continuar comendo, construindo, vivendo, transportando, se alimentando, dormindo, e tudo isso precisa tirar da Mãe Terra. Mas como a gente pode fazer isso sem sermos gulosos, né? Sem precisarmos para construir um prédio, eu vejo, às vezes a pessoa vai lá para construir um prédio, ela desmatou 2 hectares, o prédio ocupou só um lugar. Para que tirar a casa do passarinho, do sapo? Para que tirar o ar? Para que tirar as árvores? Nós vamos precisar delas. Está faltando árvores no planeta. É mentira que estão dizendo que não está faltando, porque não é verdade. São interesses que tem por trás disso. Tá? A árvore faz parte do sistema de vida. Os rios nós necessitamos. Então, as nossas mães, né? Então, Mesquita, o que você pode dizer agora, finalizando, como fica para nós? No simbolismo aí, quando a gente destrói o lar dos outros seres que coabitam conosco aqui o planeta, nós estamos destruindo a mãe deles, né? Por quê? Um homem vai entregar uma casa para a sua família. A mulher vai botar uma alma nessa casa e transformar aquilo num lar. O lar é uma casa que tem alma, né? E quando a gente tira essa possibilidade desses animais coabitarem junto com a gente está roubando a mãe terra deles, a mãe lar deles, né? Então a gente tem que estar sensível a isso. Eu gostaria de me despedir de vocês, dizer que é um prazer poder estar conectado e sempre trocando de alguma forma quando a gente conecta com as pessoas. Falando do Namastê mesmo. Então, o Namastê significa o seguinte. Como é que eu faço sagrado, se eu quiser falar lá? o sagrado que habita dentro de mim, que a minha mãe me deu por intervenção da minha mãe. Mas como que eu vou Eu escrever? aprendi esse sagrado. Não, escrever. Eu vou saudar o sagrado de vocês, aprendido pela via da mãe de vocês. Então, o meu sagrado saúda o sagrado de vocês. Minha esposa, no início da relação, ela me disse que chamava atenção, talvez até porque na família dela elas são 3 irmãs e não tinha essa convivência com um irmão. E eu já venho de uma família maior, onde tem predominantemente homens, né? Ela disse que chamava a atenção com que zelo, com que cuidado, com que paixão, com que amor eu me relacionava com a minha mãe. A gente sabe que às vezes, né, por mais que a minha esposa seja uma pessoa muito diferenciada e tudo, né, ela é minha colega de profissão também, tudo. Não por ser minha esposa, mas é uma pessoa maravilhosa. Mas que a gente sabe assim que às vezes a pessoa até pode se sentir um pouco ameaçada por essa relação que um homem tem com a própria mãe, para que ele seja filhinho da mamãe ainda, né? Mas foi muito interessante do momento que ela assistiu aquele trato que eu tinha com a minha mãe, que teve um momento que ela comentou isso comigo e eu falei assim para ela: isso é a tua garantia. E ela disse assim: como assim é minha garantia? O jeito como eu trato minha mãe é o jeito como eu vou te tratar. É o jeito que eu trato a vida. É o jeito que eu aprendi a tratar as pessoas. Então, essa é a tua maior garantia. Então, eu finalizo com essa colocação para que a gente veja isso como sagrado, como divino, né? Não procurem coisas muito distantes, a não ser no vivenciar as coisas no dia a dia. E aí, ele se torna um pouquinho mais profano, esse sagrado, mas muito mais humano e real e existente e vivenciado. Um namastê aí para vocês, então, todos. Muito obrigado.
Namastê, meu querido amigo Mesquita. Muita luz para você e sua família, também para suas mães. E vamos seguir, tem mais live pela frente. Essa semana, vocês notaram ali, eu vou fazer lives diárias até o Dia das Mães, falando sobre as mães e a gente construindo esse amor gigante que temos para com nossas mães e que está muitas vezes oculto. Vamos deixar de ser gulosos e vamos partir para o amor maduro. Muita luz para vocês e a gente se vê no próximo. Gratidão por terem estado aqui. Vejo aqui que tem coisas maravilhosas escritas aqui do pessoal agradecendo e a gente vai ampliar mais esse conceito e depois compartilhe lá quando eu colocar no teu WhatsApp para compartilhar para o YouTube, que essa gravação vai para o YouTube. Muita luz para todo mundo. Gratidão. Nelson, só me permite mandar então aí um beijo na alma para todas as mamães, para todas as madrinhas, para as mamães de todos vocês, né? E, por extensão, as mamães desse mundo. E abraçando essas mães no simbólico, que a gente abrace a Mãe Terra com mais ternura e com mais consideração. Obrigado. Gratidão.